Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês um pouco mais sobre a partida de ontem do Clube do Remo diante da equipe do Criciúma no Mangueirão. Mais uma derrota do Remo em Belém, o Leão que perdeu a oportunidade de voltar ao G4 da competição, aumentando assim a pressão em cima do técnico português Antônio Oliveira. Será que ele vai ou não deixar o cargo de treinador azulino? A gente vai conversar com vocês sobre isso neste conteúdo. Falar também sobre as questões envolvendo ali, protestos de torcedores no Mangueirão, e falar sobre o que realmente está acontecendo no departamento de futebol do Clube do Remo e tentar, de uma certa forma, mais do que nunca, explicar para vocês quem são os verdadeiros responsáveis por esse momento turbulento que o Remo vive dentro da Série B. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. E também não esquece de hypar o conteúdo para que ele fique no topo da plataforma. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero conversar diretamente com vocês sobre a partida de ontem do Clube do Remo contra a equipe do Criciúma. O Remo que mais uma vez saiu derrotado no lance polêmico do fim do jogo, Até agora eu tô assim tentando, achar um pênalti naquele lance. Eu sinceramente não vi pênalti, mas entendo também quem acha que foi pênalti, porque aquela imagem, na minha opinião, ela é inconclusiva, tá? Para mim, ela deixa dúvida se foi pênalti ou não. Inclusive, o VAR chamou o árbitro, porque para o VAR também foi o lance duvidoso. Mas o Criciúma foi lá e fez o gol da vitória, depois de um jogo que o Remo, no primeiro tempo, teve as melhores oportunidades, conseguiu, de uma certa forma, amassar a equipe do Criciúma, mas a incompetência dos nossos atacantes, mais uma vez, prevaleceu, e o Remo não conseguiu furar ali o arco da equipe catarinense. No segundo tempo, o time do Remo volta com uma alteração, ali com o Marcelinho de novo fazendo uma ponta, entrando no lugar do Marrone, que, segundo informações, pediu para sair, no intervalo, deve ter sentido alguma coisa muscular ali. E o time do Remo caiu também, em termos de desempenho. Fisicamente também o time começou a cansar. E o Criciúma começou a gostar do jogo, saiu um pouco mais. E nesse lance aí, meio que acidental, a bola bate ali na mão do Caio Vinícius, segundo a avaliação da arbitragem. O pênalti foi marcado e o Criciúma chegou à vitória. Impressionante como o Remo, historicamente é freguês do Criciúma. Apenas uma vitória na história e ontem mais uma derrota. A terceira derrota ainda de times paraenses para o Criciúma, jogando em Belém do Pará, com o pênalti convertido ali pelo Jean Carlos. Com esse resultado, o Clube do Remo se manteve na sexta colocação com 35 pontos e ainda pode perder posições na tabela em caso de resultados positivos aí das equipes que estão atrás do Remo na pontuação. O Criciúma chegou a 39 pontos, vai se consolidando nesse G4 que fica cada vez mais distante para o Clube do Remo, O G4 que estava totalmente acessível ontem, era apenas uma vitória para a gente chegar nesse grupo seleto de times, que irão aí lutar pela Série A do Campeonato Brasileiro. Eu queria conversar com vocês sobre a coletiva de ontem, porque assim, eu fiz as perguntas que eu queria fazer e que o torcedor do Remo acredito que queria fazer também. Primeiro, em relação à avaliação do trabalho do técnico português. Por que eu fiz essa pergunta ontem? Porque para mim, cara, o Antônio Oliveira ele já passou do tempo no cargo de técnico do Remo. Ele já passou. E ontem eu fiz justamente essa pergunta para ele tentar explicar o que ele acha do trabalho dele. Mas tudo bem, ele não quis responder. Ele correu da pergunta. Aí ele falou, fale do jogo. Eu fui lá, fiz a pergunta sobre o jogo, especialmente ali a escolha do Marcelinho para usar novamente ele como ponta. Ele não respondeu. Ele se desviou das perguntas de todo mundo da imprensa, falou que a sociedade aí tá meio que adoentada. Falou também, que muita gente na imprensa só trabalha por likes,
e tudo mais. Bom, o like ele é muito importante realmente para o nosso trabalho, assim como a multa rescisória de um treinador, né? Eu abriria mão aqui dos likes no canal se você, Antônio Oliveira, abrisse mão também da multa rescisória, né? Você tem direito à multa rescisória, assim como também eu tenho direito, né? Assim como outros criadores de conteúdos, de pedir o like, faz parte do meu trabalho. Mas a minha pergunta foi totalmente respeitosa em relação primeiramente ao trabalho dele, depois ao jogo de ontem. Ele ficou claramente, né, ali incomodado, fugiu, se esquivou de tudo, foi embora, mal deu boa noite pra galera que tava lá trabalhando, enfim. Foi o direito dele, né, gente? A gente tem o direito de perguntar e ele tem o direito de responder ou não. E assim, gente, eu não vou deixar de participar das coletivas porque fiz essa pergunta ontem. Repito, meu trabalho é independente. Eu não dependo de ninguém dentro do Remo para fazer meu trabalho. E a única coisa que pode acontecer é eu chegar lá, fazer a pergunta e ninguém responder. Seja executivo, seja presidente e seja treinador, né? Eu tenho liberdade para fazer a minha pergunta. Aliás, o Remo, inclusive, quando chega no dia da liberdade de imprensa, né, ele lembra, olha, hoje é o dia da liberdade de imprensa, hoje é o dia da democracia. Então nós vivemos aí num país, né, que tem a democracia, então a gente tem o direito aí de perguntar. Se a pessoa vai responder ou não, paciência, né? Mas enfim, eu fiz a minha parte, fiz a pergunta, né? Acho que a pergunta que todos vocês queriam fazer também ontem, mas infelizmente ele não quis responder. Antes de eu falar mais uma vez sobre o Antônio Oliveira, né, sobre inclusive esse prosseguimento ou não do trabalho dele, eu só vou falar também sobre o que aconteceu fora do Mangueirão, né? Porque a gente acaba o nosso trabalho ali, a gente já desce do túnel ali, né, no túnel e sobe para ir para a coletiva, tá? A gente vai ali para a sala de imprensa e a gente não fica acompanhando, eu particularmente não fico acompanhando o que está acontecendo em torno do Mangueirão em relação aí ao torcedor. E depois começaram a chegar as informações para a gente lá dentro da sala de imprensa de que alguns torcedores, né, membros de organizadas, teriam tentado invadir ali um portão do Mangueirão para adentrar ao gramado do estádio. Inclusive tem imagens rodando aí nas redes sociais, imagens de drone, inclusive, de torcedores tentando, né, invadir ali o gramado, sendo contidos pela segurança do estádio. E assim, gente, olha, com todo o respeito que eu tenho às organizadas, mas isso não vai dar resultado. Isso não vai, de uma certa forma, trazer um benefício para o clube. Isso, inclusive, tem risco do Remo tomar uma punição das próprias organizadas, né, serem punidas aí. Então eu acho que isso não vai resolver, entendeu? Assim como aquela questão da conversa com o executivo também não resolve, entendeu? Mas enfim, então chamou a atenção isso, infelizmente isso aconteceu. E a gente faz o pedido aqui para que quando ocorra novamente, né, uma derrota do Remo, os torcedores tentem manter a calma, porque ontem poderia, né, acontecer coisas muito mais graves. E não esqueçam, né, o Mangueirão tem câmera de identificação, então com certeza a investigação vai seguir em torno disso. Uma coisa muito grave que aconteceu ontem, né, em relação a essa tentativa de invasão ali ao gramado. Mas voltando a falar do técnico português Antônio Oliveira. Hoje, inclusive, né, a galera começou a compartilhar aí nos grupos do WhatsApp que ele tinha sido demitido. Parece que tinha saído uma informação na Rádio Clube, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nada mudou. Ele segue como técnico do Remo, até porque quem o mantém no cargo é o executivo de futebol, Marcos Braz. Ele que mantém o Antônio Oliveira, né, no cargo de treinador. Ontem, inclusive, eu não vi o Marcos Braz no Mangueirão. Algumas pessoas falaram que ele estava assim por lá, mas ele não participou de nada, né, em relação a entrevistas e até mesmo uma coletiva. E eu queria falar sobre justamente isso, sobre o principal hoje problema do departamento de futebol do Clube do Remo. Quando você mantém um treinador que tem a porcentagem de aproveitamento baixa, como tem o Antônio Oliveira, você está assinando um atestado, né, de autorização sobre esse trabalho. Você está ali aprovando esse trabalho. Então eu repito, gente, não tem mais como a gente ficar batendo no português, no técnico do Remo, se ele é um funcionário do clube. Os números estão aí, os números são muito ruins. São 3 vitórias em 12 jogos. O aproveitamento é muito baixo. É um aproveitamento, se você fizer o corte só do Antônio Oliveira, é um aproveitamento de quem vai lutar contra o rebaixamento. Não é um aproveitamento de quem está lutando pelo acesso. Então por que, né, que o executivo, que o presidente, essas pessoas não aparecem e dão um esclarecimento? São essas pessoas que precisam ser cobradas. E está mais do que claro que o Antônio Oliveira é um treinador hoje protegido pelo executivo de futebol Marcos Braz.
Por que atletas que estão chegando do futebol do Vietnã, né, o Iago lá que tem pouquíssima rodagem, o Eduardo Melo com números bem tímidos na Série C, por que esses jogadores estão sendo contratados como se fossem soluções aí para o Remo na Série B? Já que a gente está na fase de janela de transferência que as contratações precisam ser trazidas dessa forma, como soluções. Então, a gente está mais do que claro, enquanto a gente não cobrar do executivo de futebol, que é o cara que trouxe o Antônio Oliveira, que insistiu para ele vir, e também mantém ele no cargo, nada vai adiantar. Bater só no treinador e ele seguir no cargo, nada vai adiantar. A gente só vai se estressar, a gente só vai se desgastar. E o torcedor do Remo, ele já está dando sinais de que ele está cansado, de que ele não vai apoiar esse tipo de atitude interna, de uma certa forma jogando fora um acesso que estava muito, né, acessível, desculpa a redundância, depois de 31 anos. O Remo está jogando fora, na lata do lixo, a chance de subir. E eu particularmente, na minha opinião, tá? Se seguir com o treinador, se seguir com esse modus operandi hoje do futebol, que só o Marcos Braz dá as cartas, a minha preocupação, sinceramente, é apenas em se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque eu já estou preocupado do Remo chegar nos 45 pontos, gente. Eu já estou preocupado do Remo chegar nesses 45 pontos. Então não dá, cara, não dá. O trabalho é ruim, né? O time ontem até criou no primeiro tempo, mas caiu muito no segundo. As alterações foram ruins de novo. O aproveitamento em Belém é muito, muito complicado, muito ruim. Que era para ser o contrário, né? E no final do jogo, na entrevista coletiva, ele simplesmente não querer responder, não para mim, mas para você, torcedor, para mim é a coisa mais grave que existe, entendeu? É a prova de que ele tá desconfortável no cargo, tá pressionado e culpa aí a sociedade, culpa a imprensa, enfim, mas não assume a culpa. Então, repito, bater só no treinador é muito fácil. Então, Oliveira hoje, né, é um morto-vivo no cargo do Remo, de treinador do clube do Remo. Para mim, o maior responsável é o Marcos Braz, porque ele trouxe o Antônio Oliveira, é ele que mantém o Antônio Oliveira, e as contratações que são feitas hoje no departamento de futebol estão com esses critérios aí bem ruins mesmo. Jogadores que estão aí devendo muito também. E já os jogadores que o Marcos Braz trouxe estão devendo muito também. Então, ou muda essas questões internas, em quem manda realmente, né? Ou muda isso, ou o Remo não vai passar disso na Série B e a gente vai seguir com esse desempenho muito preocupante. E aqui eu vou trazer um recado pro Tonhão, tá? O Tonhão, que é o presidente do Remo. Tonhão, você é um cara que conquistou acesso para a Série A em 92. Você conquistou acesso para a Série A em 2000, que a CBF depois tirou do Remo, na João Avelange. Você trabalhou ali durante todo o tabu, de 93 a 97, né, dentro do clube. Você foi campeão brasileiro em 2005, você estava na diretoria. E você conquistou, depois que retornou aí como presidente, o acesso para a Série B. Pela história que você tem dentro do Remo, Tonhão, apareça, tome as decisões, mande quem tem que ir embora, mas assuma a responsabilidade como presidente que foi eleito aí. Porque senão você só vai passar um atestado de uma rainha da Inglaterra que não manda em nada. Porque o que está passando hoje para o torcedor é que quem manda é o Marcos Braz, mantendo aí o Antônio Oliveira, contratando jogadores sem critério algum, com números horríveis, e o Remo destruindo o seu planejamento no futebol, que foi, de uma certa forma, bem organizado para esse ano, com o elenco que a gente tem. Nós temos um elenco que é bom, gente, mas é um elenco extremamente mal treinado, mal preparado para encarar neste momento a Série B. Se eu tiver errado, podem ligar para mim, podem mandar mensagem, que meu telefone toque. Vocês têm aí meu contato, vocês do Remo todinho têm meu contato aí. Se eu tiver errado em tudo que eu falei aqui, podem me ligar. Mas não vai acontecer porque eu tô certo, né? Então é isso, galera. Não dá mais para aceitar essas coisas que estão acontecendo dentro do clube do Remo. Mas para mim, o português, eu não vou mais falar dele. Ele, para mim, é o maior dos problemas hoje. Para mim, é o modus operandi do futebol do Remo hoje, que é o grande problema.
Marcos Braz, suas atitudes, suas decisões de manter a comissão técnica, de contratar jogadores sem critério algum. Esse, para mim, é o maior dos problemas e a gente está perdendo a melhor das oportunidades de ir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Do jeito que está, esqueçam o acesso. Esqueçam o acesso. Mas, se você quiser acreditar ainda, é direito seu. Beleza? Bom, nós vamos seguir acompanhando aqui tudo que está acontecendo dentro do Bom Parabainão, né? Dificilmente alguma coisa vai mudar. Para mim ele vai ser mantido no cargo, para mim ele vai viajar para Manaus, vai comandar contra o Amazonas, porque quem manda no futebol hoje está muito pouco preocupado com a opinião do torcedor, com tudo que está acontecendo no departamento de futebol e obviamente com o objetivo de chegar na Série A do Brasileirão. Deixa aí o teu comentário, deixa a tua opinião também aí. Este vídeo é muito importante, não esquece do like, não esquece de hypar o conteúdo e de compartilhar com os teus amigos. Um forte abraço, tamo junto. Valeu!